Agora é a hora dos empresários da pequena empresa ganharem dinheiro com a internet. O Marketplace da KeepSell chegou com tudo. Você que tem um micro e pequeno negócio, venha vender os seus produtos num Marketplace focado em você. Cadastre-se no Marketplace da KeepSell e venda com segurança para qualquer pessoa física ou jurídica do Brasil, sem burocracia. Inscreva-se gratuitamente agora e coloque a sua empresa na era digital. Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa, sempre levando para você muitas informações e atrações. Confira o advogado Marcos Bernardini falando sobre contratos de prestação de serviços educacionais, especialmente no que diz respeito ao valor das mensalidades. O consultor Sebastião Oliveira dando dicas de como gerenciar equipes remotamente, além de dicas e curiosidades. E nesta semana o presidente do Simp, Joseph Cury, recebe o doutor Adelmo Emerenciano, advogado do escritório Emerenciano, Baggio e Associados. Fique conosco. Boletim de tendências. O impacto do coronavírus nos negócios. A pesquisa mensal Simp Datafolha, realizada desde 2013, foi substituída provisoriamente nesse tempo de coronavírus pelo Boletim de Tendências, com periodicidade a cada 10 dias, face ao forte impacto social e econômico causada pela pandemia, que afeta diretamente a sobrevivência das empresas, empregos, arrecadação tributária, mercado interno como um todo. Considerando que no mundo o maior desafio de todos os países foi e é como manter vivas as empresas, injetando trilhões de dólares e euros diretamente nelas para inibir seu fechamento, bem como demissões, mantendo-as vivas para a retomada. Os governos têm tomado medidas para minimizar os impactos da pandemia. O boletim visa ser um instrumento de avaliação das iniciativas e seu reflexo para empresas, trabalhadores e governos. Acompanhe gratuitamente o resultado dos boletins Simp Datafolha no site www.simp.org.br. Muitos consumidores têm tido dúvidas em relação ao contrato de prestação de serviços educacionais, principalmente em relação ao valor da mensalidade, ou seja, se questiona se por conta dessa alteração da forma de prestar o serviço, o consumidor teria direito a um desconto no valor da mensalidade. Quando o consumidor foi até a faculdade, até a escola e ele fez a matrícula, houve a contratação daquele serviço na modalidade presencial. Porém, essa alteração de forma de prestação de serviço não se deu por culpa, por responsabilidade da escola, mas sim por determinação do MEC. Ou seja, foi o MEC que determinou às escolas que mudassem a forma de prestação de serviço. Mas é importante observar que o MEC determinou apenas a alteração e não a interrupção da prestação de serviço. Ou seja, se a universidade, se a escola, ela continua prestando o serviço, ainda que agora em outra modalidade, por conta de uma determinação governamental, não tem fundamento algum o consumidor exigir a diminuição no valor da mensalidade, ou seja, não há essa possibilidade. Isso, inclusive, foi objeto de questionamento à Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, um órgão de proteção de defesa do consumidor ligado ao Ministério da Justiça. E esse órgão deu um parecer recomendando, então, a todos os PROCONs do Brasil que não há fundamento para o valor ter diminuição na mensalidade, porque o serviço ele continua a ser prestado. É óbvio que, como essa situação também gerou um problema econômico, uma crise econômica, muitas escolas, muitas faculdades têm flexibilizado o pagamento do valor das mensalidades e algumas até concedido descontos. Mas é uma liberalidade, é uma conversa que o consumidor tem que ter com a escola, com a universidade.
Há em alguns estados, como por exemplo aqui em São Paulo, até projetos de lei tentando forçar a diminuição do valor da mensalidade nesse período, mas por enquanto não há nenhum direito efetivo do consumidor na diminuição no valor das mensalidades, se o serviço, ainda que de outra forma, ele continua a ser prestado. Agora é a hora dos empresários da pequena empresa ganharem dinheiro com a internet. O Marketplace da KeepSell chegou com tudo. Você que tem um micro e pequeno negócio, venha vender os seus produtos num Marketplace focado em você. Cadastre-se no Marketplace da KeepSell e venda com segurança para qualquer pessoa física ou jurídica do Brasil, sem burocracia. Inscreva-se gratuitamente agora e coloque a sua empresa na era digital. Nesse momento de dificuldades, de pandemia, de isolamento, todos nós começamos a fazer reuniões com frequência com as nossas equipes para sintonizar os trabalhos, para manter o ritmo de trabalho e a produtividade de todos. Mas, no geral, fazer uma boa reunião já é coisa que poucos gestores sabem fazer. Isso presencialmente. Agora, à distância, isso tem alguns contornos e algumas dificuldades extras. Algumas dicas para você sair muito bem nessa tarefa. Primeira delas, procure agendar reuniões em horários que sejam de maior energia das pessoas. Em geral, pela manhã, isso facilita bastante. Todo mundo está mais desperto, mais conectado com aquilo que vai ser tratado. Segundo, passe a pauta para as pessoas daquilo que realmente vai ser tratado e peça para elas virem preparadas para essa reunião. Uma dica que normalmente eu dou é: faça algumas perguntas. Como está o trabalho X? O que você está pensando em fazer com relação à situação Y? E peça para elas trazerem as respostas disso para a sua reunião. Terceiro aspecto, não deixe a sua reunião durar mais do que 1h30, 2 horas. Isso porque nosso cérebro tem uma dificuldade enorme de prestar atenção em assuntos que se repetem por mais de 1h30, 2 horas. Numa situação de videoconferência, isso é ainda mais crítico. Eu devo confessar a você que no início dessa pandemia, eu tinha uma sequência de reuniões, 4, 5, 6 reuniões por dia por videoconferência com clientes nossos, e algumas delas demoravam mais do que 1h30, 2 horas. Eu me sentia extremamente exausto, muito mais do que na situação presencial. Não é por acaso. Concentrar ali na frente de uma telinha, sem ter o contato, sem poder se movimentar muito, numa posição física que nem sempre é a mais confortável, exige muito do nosso corpo, da nossa mente. Isso faz com que a gente se disperse mais. Portanto, reuniões mais curtas e mais frequentes podem ser bem mais produtivas. Espero ter te ajudado. Fique bem, fique seguro e até breve. O presidente do SINP, Joseph Cury, participou essa semana de uma entrevista com Luiz Antônio Medeiros, falando sobre as consequências da pandemia nas micro e pequenas empresas. Confira na íntegra em facebook.com/Luiz Antônio Medeiros Oficial. Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é o Dr. Adelmo Emerenciano, advogado do escritório Emerenciano, Baggio e Associados. Na verdade, é um escritório voltado para grandes organizações, grandes grupos empresariais e que agora, durante a nossa conversa, vocês vão ver que você, micro, pequeno empresário industrial, o SINP, está abrindo a porta para que você possa ter esse tipo de orientação jurídica durante um prazo. Fique com a gente que você vai saber. É um prazer tê-lo conosco. Obrigado pelo convite.
O seu escritório está na revista entre os 500 melhores escritórios de advocacia do país. É verdade. É isso? Sim, é verdade. Nós somos um escritório que já completou 30 anos. Também já estivemos entre os 5 maiores escritórios do Brasil, né, em termos de número de advogados. Né, tivemos já, durante um período, mais de 400 advogados sob a minha direta coordenação. Então, é um escritório muito experiente, sempre voltado para a área empresarial exclusivamente. Sempre trabalhamos para todas as companhias normalmente de médio, grande porte, a maior parte são empresas também multinacionais. Então, nós tivemos a oportunidade de conhecer muito da vida empresarial e o que é, na verdade, ser um escritório voltado para grandes empresas. Agora, parece que na conversa que evoluiu entre a sua organização e o SINP, isto estará disponível até o dia 30 de julho desse ano. Exatamente. E quem vai pagar essa conta é o SINP. Vai pagar isso? essa conta. Infelizmente, a Ordem dos Advogados exige que o advogado não pode fazer serviço sem ser realmente cobrado. O SINP vai pagar essa conta para que toda micro e pequena indústria ligada ao SINP possa ter acesso a essa orientação jurídica nas mais variadas áreas do direito empresarial. Exato. Como é que ele acessa isso? Bom, primeiro dizer como é que funciona um grande escritório de advocacia. O escritório de advocacia ele é composto de vários sócios e esses sócios são especialistas em determinadas áreas, em algumas práticas jurídicas. Então, existem práticas jurídicas tradicionais, como na área de direito civil, na área de direito societário, na área de direito tributário, na área trabalhista, sindical, por exemplo, na área trabalhista do empregador. Então, isso é tradicional. Mas existem áreas muito especializadas, como, por exemplo, a área ambiental, a área de direito aeronáutico, que envolve isso, uma área de mineração, a área de capital estrangeiro, uma área de infraestrutura, a área de mercado financeiro. Então, cada uma dessas áreas tem um sócio responsável por esse setor. Então, é assim que funciona um grande escritório de advocacia voltado para a área empresarial. E o que tem de importante, eu acho que neste momento que nós estamos conversando, é que o nosso escritório também, né, nessa conversa com o SINP, entendeu que, de fato, diante dessa situação gravíssima que o Brasil está vivendo, e o maior problema hoje é acompanhar a legislação, até para entender o cenário que nós estamos vivendo, que seria de fato, e fez todo sentido a nossa conversa, ao meu ver, que nós também pudéssemos ter um olhar para a empresa média, pequena indústria, para que ela pudesse também ter acesso a essa informação, a essa qualidade de serviços que uma grande empresa normalmente tem. Na verdade, nosso objetivo, e ficou muito claro, é que com a crise muitas empresas irão fechar. Não tenha Segundo dúvida. o próprio governo, existem por baixo 30% das micro e pequenas empresas no Brasil fecharão. Nosso objetivo é dar a orientação jurídica, não o processo, mas orientação jurídica, para que cada um possa saber o que deve e o que pode, para que ela não esteja naquele número de empresas fechando. Estamos falando de milhões de empresas Brasil afora. É isto. É isso, Curi, mas você veja, já existe uma chamada taxa de mortalidade natural das empresas do Brasil. Sim. As empresas pequenas e as empresas médias, se dizia que o tempo de sobrevivência dessa empresa não chegava normalmente ao 3º ano, sendo que a maior parte já morria no 2º ano. Então, se você pegar os estudos que existem no Brasil, a mortalidade das empresas é muito grande nos 2 primeiros anos. E nos 5 anos, então, ela é muito maior. Então, há uma chance de uma empresa sobreviver que é muito baixa. Então, você imagina o cenário de catástrofe que nós estamos entrando quando nós olhamos, além já de existir essa taxa de mortalidade da empresa, ainda enfrentando agora uma circunstância como essa de pandemia global. Então, isso que está acontecendo no Brasil vai ser avassalador. Infelizmente, nós teremos um grande número de empresas.
ou absolutamente inviáveis economicamente, ou às vezes até infelizmente com falência ou com recuperação judicial. Por mais esforço que faça, será muito difícil que ele consiga, porque o Brasil não ajuda, infelizmente, a atividade empreendedora. Agora, indo com a objetividade que lhe é peculiar, nós temos um momento econômico jamais vivido nos últimos 100 anos. Temos análise de crédito no sistema financeiro, como sempre foi. O que significa que, a continuar desse jeito, esse dinheiro não chegará na ponta. Isso é uma afirmativa real na sua avaliação? É verdade, Curi. Nós não podemos dizer que o governo está fazendo a parte dele. Você vê que fez rápido, não conteve valores, na verdade, em relação ao empreendedor, que na verdade não é formal. Você veja que o governo fez rapidamente o que era necessário fazer, colocou o dinheiro e também disponibilizou o dinheiro. Sim. Mas esse dinheiro não chega na ponta porque há um grande risco de crédito por parte dos bancos. Então, o caminho para chegar na pequena empresa ou em qualquer empresa é muito difícil. Não haverá realmente solução, a não ser que em algum momento o governo, de fato, assuma os riscos em relação à inadimplência deste setor, se ela vier a acontecer. Ou que as condições de pagamento realmente sejam possíveis de serem suportadas nesse momento de crise. Como que é em Miami hoje? Estados Unidos. Estados Unidos, Miami, aliás, quase no mundo todo. O que está acontecendo, a prática tem sido dinheiro direto, da mesma maneira que estão fazendo com os R$600 que o governo está fazendo, estão fazendo também com as empresas. No caso, por exemplo, no estado da Flórida, em vários locais está sendo ofertado $10 mil para que essas empresas possam ter a manutenção da sua atividade durante a pandemia. E a fundo perdido. Por mês? Por mês. A fundo perdido. A fundo perdido. Quer dizer, o governo dá o dinheiro para a empresa não fechar e continuar viva. Para ela continuar viva. Ela não cobre, obviamente, os salários. Porque nos Estados Unidos você sabe que a maneira do desligamento e a contratação são extremamente rápidas e simplificadas. É instantâneo. Mas para as atividades do dia a dia, pagar conta de manutenção, pagar o aluguel, pagar a conta de energia, pagar a retirada de lixo, deixar a empresa em condições de sobrevivência, inclusive alguma sobrevivência até para o sócio, claro, que também está incluído nessa conta. Claro. Porque se você matar o empreendedor, você matou a galinha. Então é isso que está acontecendo. E não é só nos Estados Unidos. No mundo todo está tendo esta responsabilidade de não deixar o pequeno empreendedor morrer, que é, na verdade, 97% do que faz a economia girar. Você acredita que os Estados Unidos é um país capitalista, ou talvez o mais capitalista do mundo? Olha, eu vejo além de capitalista, né, nesse sentido, também tem uma compreensão de como é o mecanismo da iniciativa privada. Precisa ter baixa regulação, precisa ter liberdade, precisa ter apoio, precisa ter infraestrutura, precisa ter leis claras, precisa ter segurança jurídica. É um modelo a ser copiado? Totalmente, totalmente. Que sirva o nosso conselho para as autoridades brasileiras seguirem esse exemplo. Não tenha dúvida. Mas vivemos um momento triste. A nossa pesquisa feita pela Datafolha demonstra um índice muito superior de risco de fechamento, de quebradeira, do que o que o governo está falando, em torno de 30%. Mas vamos ficar com os 30% que o governo está dizendo para a nossa pergunta objetiva. O que é que você aconselha hoje para micro, pequena empresa que está ou parada em função de isolamento, etc., para que vou te falar, tem uma receita. Quebra. Tem uma receita clássica para isso. Qual é? Primeiro, preservar o caixa. Fundamental. Ou seja, porque você tem que imaginar que esse dinheiro que você está gastando hoje, você não vai ter outro. Sim. Então, esse dinheiro vale muito. O que você tiver, tem que preservar o caixa. Segundo, você tem que utilizar todos os mecanismos legais que existem, que o governo está colocando à disposição.
afastamento dos empregados, pagamento de parte dos salários que o governo está assumindo, não é? Redução de jornada, redução da folha de pagamento, utilizar todas as postergações, porque o governo postergou, muita gente não está sabendo. O governo autorizou que você pague a partir até junho, até julho, e então existem várias possibilidades. O governo criou a transação tributária, reativou a transação até 30 de junho, que você pode procurar a Receita Federal, a Procuradoria da Fazenda Nacional, para negociar a sua dívida. Há momentos lá e há circunstâncias que até você pode pagar em até 7 anos, que é um valor importante, é um prazo muito grande para pagar, dependendo até 142 meses. Então, são flexibilizações que grande parte das empresas não estão ainda se utilizando e poderiam negociar, inclusive, como seria esse pagamento. Porque, tradicionalmente, no Brasil, o parcelamento é uma coisa que você adere e é daquele jeito. A grande mudança é que agora você pode negociar algo que seja adequado à sua condição. Então, tem que preservar a caixa. Como é que preserva a caixa? Primeiro, não gastando, tentando repactuar o máximo de dívida possível e depois também tendo que fazer um enfrentamento judicial, porque ninguém vai deixar de cobrar a sua dívida. Então, você precisa também levar isso para uma mediação, negociar, negociar e negociar. Não tem outro caminho. A sua orientação é fazer uma negociação que não é uma recuperação, mas é uma... Muita gente sempre ouve falar, porque no Brasil teve a concordata, né, durante muitos anos. É verdade. E isso entrou, às vezes, na cabeça das pessoas, né, faz parte hoje do mito, né, da recuperação judicial, que substituiu exatamente isso. Mas a recuperação judicial, ela não tem só a judicial, ela tem a extrajudicial, que é o acordo direto, no qual você não vai passar por aquele trâmite todo de assembleias, aprovações, juiz, você consegue fazer uma negociação que você repactua a totalidade da sua dívida, e isso pode ser talvez o melhor mecanismo nesse momento para você evitar a falência da sua empresa. É a repactuação extrajudicial das suas dívidas. Ou seja, mesa de negociação com orientação jurídica para fazer isso. Contínua. Nós chegamos ao final do nosso tempo, eu pediria apenas que você dissesse como que as empresas poderão entrar em contato até o dia... 30 de junho. Que você dissesse só para esclarecer. E a forma. Pode ser através do nosso site, que deve ser divulgado aí, mas é emerenciano.com.br, e lá você tem consultoria digital, qual você poderá, então, ver a especialidade do tema que você quer, agendar o horário da sua conveniência dentro de toda a disponibilidade que existe lá e falar diretamente com um advogado especialista naquele tema que você busca tratar. E aí você tem um período de quase 1 hora, ou seja, você tem 50 minutos de uma conversa ao vivo com os advogados, que poderão, então, resolver muito bem, certamente, essas questões que vão surgir e orientar todos os seus associados. E até 30 de julho, ele pode usar essa metodologia, deixando muito claro a todos, para o quê? Para que elas possam sobreviver, para que ela possa saber os seus direitos, para que possamos ter mais empresas vivas e ativas no Brasil. Que é o que nós queremos também. A partir do dia 30 de julho, quem quiser continua no seu escritório, pagando a tabela mínima da OAB. Exato. Essa foi Este é o que nós estamos combinando. Que nós fizemos. Exatamente. Okay. E eu espero que nós possamos, de fato, dar uma relevante e importante contribuição. Porque talvez o melhor que nós podemos fazer hoje é, de fato, ajudar essas empresas a permanecerem vivas. Não tenho dúvida que esse é o melhor caminho. Doutora Adelma Emerenciano, agradecemos muito a sua participação, o seu brilhantismo. E a você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá! Agora é a hora dos empresários da pequena empresa ganharem dinheiro com a internet. O Marketplace da KeepSell chegou com tudo. Você que tem um micro e pequeno negócio, venha vender os seus produtos num Marketplace focado em você. Cadastre-se no Marketplace da KeepSell e venda com segurança para qualquer pessoa física ou jurídica do Brasil, sem burocracia. Inscreva-se gratuitamente agora e coloque a sua empresa na era digital.